Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no Renologia e hoje é dia de Articulando, aquele vídeo que pegamos um determinado tema e expandimos a nossa visão sobre ele, fazendo ligações, explicando tudo aquilo que se é possível. Bem, o tema de hoje é diabetes. Extremamente ligado com o eixo temático de nutrição, também tem ligações com o eixo temático de pandemias e já caiu no Enem, não só na prova de biologia, como também na prova de matemática e caiu em diversos vestibulares. FUVEST, Unicamp, Unesp, os vestibulares particulares como PUC, Mackenzie e por aí vai. Então fique muito atento, porque não é incomum você chegar para fazer um vestibular, chegar para fazer o Enem e se deparar com uma questão sobre diabetes. Certo? Bem, antes da gente começar, aquele ritual clássico. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Toda vez que a gente fala em diabetes, a gente sempre pensa naquilo que ela realmente é no conceito popular. As dançarinas do diabo. Não, mentira. A diabetes geralmente está associada a uma deficiência de insulina. E não dá para a gente falar do patológico sem pensar primeiro no fisiológico. Nós já citamos aqui a insulina, já falamos um pouco dela. A primeira vez que falamos foi quando falamos de glicose no vídeo sobre carboidratos. Estou deixando aqui o link para vocês. A glicose, sim, é um fator importante na secreção da insulina, mas também falamos desse hormônio quando falamos das proteínas, as funções das proteínas. Estou deixando aqui também o card para que você possa acompanhar essas duas aulas. Mas é importante hoje a gente falar um pouco mais a fundo desse hormônio, que é um hormônio proteico formado por duas unidades peptídicas, uma com 30 aminoácidos, outra com 21 aminoácidos. A com 21 a gente chama de subunidade A com 30 a gente chama de subunidade B. Ela é formada, ela é produzida por células especiais chamadas células beta, que se localizam em umas partes do pâncreas que se chamam ilhotas de Langerhans. Essas partes, né, as ilhotas de Langerhans, basicamente ocupam aí 2-3% do pâncreas, desse órgão que é tão importante para a gente, não só na digestão, como também na questão interna, como uma glândula endócrina. Certo? Bem, vamos dar uma olhadinha como funciona a secreção da insulina e entender um pouquinho sobre essa homeostase do nosso organismo. Uma vez que a glicose é absorvida no nível intestinal e ganha a corrente sanguínea, a gente tem, obviamente, o aumento da concentração da glicose, da glicemia no nosso sangue. E essa glicose, então, passa a entrar nas células beta das ilhotas de Langerhans, no pâncreas, e quem faz isso, quem permite essa entrada, é uma proteína transportadora de membrana conhecida como GLUT2. Dentro das células beta, a glicose vai fazer o metabolismo energético como acontece na maioria das células numa situação normal. A ideia da glicose é ser quebrada e, através dessa quebra, através de toda uma cadeia metabólica, gerar adenosina trifosfato, o ATP, que é aquele que, na prática, vai ceder a energia para as nossas funções vitais. O aumento do ATP no citoplasma da célula beta vai fazer com que os canais de potássio da membrana sejam inibidos. O potássio vai parar de entrar na célula e isso vai gerar uma despolarização da membrana e vai permitir, então, vai facilitar uma grande quantidade de cálcio entrando no citoplasma. E esse cálcio tem um papel fundamental. É ele que vai ativar, que vai mexer, que vai induzir os grânulos que guardam insulina dentro do citoplasma a migrarem para a membrana plasmática e aí fazer a exocitose, liberando a insulina na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea,
a insulina vai buscar células-alvo. Uma célula-alvo é aquela célula que possui receptores para a insulina na sua membrana, e uma vez que esses receptores são ativados, eles ativam os canais conhecidos como GLUT4, e esses canais sim vão permitir que a glicose entre na célula por difusão facilitada. As células-alvo que mais possuem esses canais são os adipócitos, né, do tecido adiposo, e os hepatócitos, as células do fígado. Por quê? Porque a quantidade de metabolismo com a glicose que acontece dentro dessas células é muito grande, principalmente no caso do adipócito para a reserva energética. É lá que a gente vai ver muito da glicose ser transformada em gordura, e é lá que você vai ver aquele brigadeiro delicioso, aquele docinho, aquele pudim delicioso ser transformado naquilo que nós chamamos de pânceps, tá? Aquele que não é músculo, mas ganha esse nome para fingir que é saudável. Tudo bem? Bem, o que nós vamos observar na membrana plasmática das células-alvo? O receptor de insulina, ele é uma proteína e ele é formado por 4 subunidades, 2 alfa, que ficam expostas do lado externo da célula, e 2 beta, que são transmembrana, ou seja, atravessam toda a membrana plasmática. Uma vez que a insulina se une a essa cadeia alfa, né, a subunidade alfa desse receptor, ela vai ativar dentro do citoplasma umas vesículas que possuem as GLUT4. Da mesma maneira que a gente viu os grânulos de insulina aderirem à membrana plasmática para fazer a exocitose, quando a gente falou das células beta, aqui a gente vai ver essas vesículas aderirem à membrana plasmática, só que aqui elas não vão colocar nada para fora. Elas, na verdade, vão deixar na membrana as proteínas, o GLUT4, esse complexo proteico, aberto para poder passar a glicose. E aí, enfim, a glicose entra na célula, entra no citoplasma para poder realizar o metabolismo, seja ele o metabolismo energético, seja ele o metabolismo que vai fazer reserva energética, ou seja, virar glicogênio ou então gordura. Tudo bem? Então, nesse caso, o que a gente vai observar, né? À medida que a glicose vai entrando nas células, a nossa glicemia vai baixando, a glicose para de entrar nas células beta das ilhotas de Langerhans e a gente para de fazer a secreção de insulina no sangue. Quando a gente tem a parada da secreção de insulina, a gente começa a secretar o glucagon. Tá? Esses hormônios, né, a insulina e o glucagon, ambos produzidos no pâncreas, ambos produzidos nas ilhotas de Langerhans, só que o glucagon nas células alfa, eles vivem aí numa gangorra. Enquanto a gente tem a insulina aumentada, o glucagon está baixo. Quando a gente tem a insulina diminuída, o glucagon está alto. O glucagon, obviamente, vai pedir, né, vai induzir a saída da glicose das células para aumentar a glicemia. Mas, resumindo em si, o que a insulina vai induzir no nosso corpo? Uma vez que o pâncreas produz, né, pelo aumento da glicemia no sangue, a gente vai ter a glicogênese nos músculos e no fígado, ou seja, a geração de glicogênio, o aumento da síntese lipídica e proteica e a entrada da glicose nas células para o metabolismo energético. Uma coisa que a gente pode falar sobre os músculos e sobre os neurônios é que eles não dependem da insulina para internalizar a glicose, tá? São células que necessitam muito, né, os neurônios e as fibras musculares necessitam de uma grande demanda energética, então a gente tem a glicose o tempo inteiro lá sendo utilizada nesse metabolismo energético. A grande questão é que no caso dos músculos, nós temos uma boa quantidade de receptores de insulina, porque quando essa insulina se liga ao músculo, ele começa a fazer a glicogênese, produzir glicogênio. Para que isso? Por que isso é importante? Porque uma vez que ele começa a produzir glicogênio, ele sabe que terá reserva energética se faltar glicose. Olha só que coisa interessante. Pensando então,
que o coração é um músculo, que a nossa respiração ela é controlada pelo músculo diafragma, né? E nós temos aí uma série de ações musculares fundamentais para a nossa sobrevivência. Nós não podemos correr o risco do músculo faltar energia, né? Do músculo sofrer por uma pane, né, por falta de energia. E esse sistema da insulina presente no corpo fazer com que o músculo produza energia, né, produza glicogênio para uma reserva energética é fundamental. A mesma coisa nos neurônios, a gente não consegue viver sem os nossos impulsos nervosos, não há vida sem impulso nervoso. Óbvio que o neurônio não ter o receptor de insulina, não precisar do receptor de insulina e absorver a glicose diretamente é importantíssimo, já que é uma célula que trabalha com alto potencial energético, certo? Bem, conhecemos a fisiologia. É hora de falar da patologia. As diabetes mais comuns que nós temos são as diabetes por alguma deficiência relacionada à insulina. Ou porque o pâncreas não produz, ou porque o pâncreas produz pouco, ou então porque nós temos aí uma resistência das células-alvo a essa insulina. Essa diabetes por insulina, né, pela deficiência de insulina, nós chamamos de diabetes mellitus. Alguns também falam mellitus, você pode aí encontrar das duas maneiras, mas o fato é que se escreve de um jeito só. Bem, vamos classificar essas diabetes, vamos classificar as diabetes mellitus. Nós temos a primeira delas, que é a diabetes tipo 1, que é uma diabetes que aparece geralmente em crianças e adolescentes. A diabetes tipo 1 ela é curiosa porque ela é autoimune. Ela é uma doença autoimune. Os linfócitos começam a atacar as células beta das ilhotas de Langerhans. A gente tem inclusive produção de anticorpos contra essas células beta que são destruídas automaticamente. A gente tem a parada completa, muitas vezes, da produção de insulina. E aí, uma pessoa que tem diabetes tipo 1 geralmente é insulinodependente, ou seja, precisa de aplicações de insulina para poder viver normalmente, para poder ter uma sobrevida. E não isso só basta, tá? É necessário também aí algumas outras medidas para que isso aconteça. Pode acontecer também da diabetes tipo 1 aparecer em adultos, né? Ter aí casos que esse perfil autoimune que tem caráter hereditário aconteça, né, apareça só na fase adulta. Mas a maioria dos casos é realmente em crianças e adolescentes. A diabetes tipo 2 é aquela que é desenvolvida no decorrer da vida, tá? Geralmente em pessoas acima de 40 anos, claro, não é regra, mas é um perfil, geralmente acima de 40 anos. Tem sim também um componente genético, ou seja, uma predisposição hereditária, e ela geralmente está associada ao aumento de peso. Por quê? Porque quanto mais glicose a gente come, mais a gente produz insulina e aí automaticamente mais a gente vai ter essa glicose sendo armazenada na forma de gordura no nosso tecido adiposo. Afinal de contas, as nossas reservas de glicogênio são limitadas e uma vez que elas estão completamente cheias, a gente não tem o que fazer com essa glicose a não ser produzir gordura no tecido adiposo. E aí as células-alvo elas ficam intolerantes a essa insulina, elas ficam resistentes a essa insulina, porque afinal de contas essa insulina está o tempo inteiro lá forçando a entrada de glicose nelas. E aí isso acaba resultando, né, mais para frente, numa diminuição da produção dessa insulina pelo pâncreas, tá? Esse mecanismo ele ainda precisa ser melhor conhecido. Existem muitas coisas a se desvendar sobre a aquisição da diabetes tipo 2, mas se sabe realmente que o aumento de peso e também o fator hereditário são muito fortes
no caso da instalação da doença da diabetes tipo 2. Nem sempre quem tem diabetes tipo 2 necessita da administração de insulina. Muitas vezes um tratamento com dieta, com medicamentos que não necessariamente vão agir como a insulina, pode acontecer, e aí a pessoa tem uma sobrevida e uma vida com uma boa qualidade, diga-se de passagem. Basta seguir o tratamento. Os outros dois tipos de diabetes mellitus que nós temos é a diabetes gestacional, que muitas vezes acontece na mulher na fase de gestação, por conta desse aumento de peso na gravidez, mas uma vez que a mulher ela tem o parto, fazendo aí uma dieta, isso consegue ser controlado e praticamente o caso desaparece, e uma diabetes alcoólica ou por medicamentos. Então, diabetes que substâncias químicas como o álcool ou algumas medicações acabam interferindo no pâncreas e fazendo com que o pâncreas diminua a sua capacidade de produzir insulina. Tá? Acontece, e aí a gente sabe que nesse caso o tratamento precisa ser muito mais que simplesmente administração de insulina, dieta, exercício físico, porque afinal de contas, muitas vezes essa pessoa está tomando medicamento porque está com uma outra doença, está com uma outra patologia, e muitas vezes não dá para a gente simplesmente parar de aplicar essa medicação numa pessoa, certo? E aí precisa se avaliar cada um dos casos. Agora pensa, como você desconfia que está desenvolvendo diabetes? Se você der uma olhadinha no Google, você vai ter lá uma listinha de sintomas que geralmente aparecem nessa desconfiança. No caso do diabetes tipo 1, principalmente em crianças e adolescentes, esses sintomas aparecem de uma maneira mais abrupta. No caso da diabetes tipo 2, esses sintomas vão aparecendo vagarosamente. E quais são esses sintomas? O primeiro deles é uma perda de peso, porque se eu tenho pouca insulina, eu tenho mais glucagon. Se eu tenho glucagon, automaticamente eu estou aumentando o nível de glicose no meu sangue, e de onde eu vou tirar essa glicose? Fazendo o caminho inverso da gordura, transformando a gordura em glicose, principalmente no tecido adiposo. Isso também mostra para o meu organismo que eu não tenho glicose para produzir energia, mesmo que meu sangue esteja abarrotado dela. E aí eu tenho uma coisa que eu chamo de polifagia. A polifagia nada mais nada menos que é o aumento da fome, uma fome que não tem fim. E quando a gente tem um alto metabolismo de lipídios, como a gente mostrou agora, que é até decorrente do emagrecimento, parte do metabolismo dos lipídios, parte do resultado dos metabolismos dos lipídios são os corpos cetônicos. E aí eu entro num quadro que eu chamo de cetose. A gente percebe a cetose em alguém quando a pessoa tem o suor ou até mesmo o hálito cheirando a acetona. Tá? Se você lembra bem da nossa aula de compostos orgânicos, do vídeo de compostos orgânicos, estou colocando ele aqui, ele aparece praticamente em todo o vídeo, eu boto esse card aqui, tá? Ele fala lá o que é cetona e explica o que é a acetona. Então dá para ter um pouquinho essa ideia. Tá? Os corpos cetônicos são derivados do metabolismo de lipídios, e automaticamente a gente tem um aumento deles, eles são tóxicos no nosso corpo, e duas formas que a gente tem de eliminar é pelo suor e pela respiração. Ainda nos sintomas do Google, nós vamos observar o aumento da sede e o aumento do volume de urina. Mas por que isso acontece? Simples. Como a gente tem uma grande quantidade de glicose no sangue, a gente vai eliminar ela pelos rins, o excesso do excesso, A gente vai eliminar pelos rins. Os rins normalmente não eliminam glicose, tá? Isso não sai na urina. E aí, automaticamente, para eliminar essa glicose, eu preciso diluir ela demais. Se eu estou diluindo a glicose, eu estou utilizando a água do meu corpo e, consequentemente, eu estou entrando num processo de desidratação. Como eu resolvo a desidratação?
absorvendo água, bebendo água. E o meu corpo avisa que esse processo está acontecendo, ampliando a minha sede. Então eu tenho aí também como sintomas a poliúria, que é o aumento do volume da urina, porque eu estou usando mais água para diluir glicose, e o aumento da sede para repor esta água. Ainda há em alguns sites que você vai procurar um outro sintoma para se perceber que a glicose está aumentada no seu sangue, para perceber que você está desenvolvendo diabetes. Esse sintoma está localizado nos nossos olhos. Como ele funciona? O aumento da glicose no sangue, ele causa um inchaço no cristalino do olho. O cristalino do olho é praticamente a nossa lente, é uma gelatininha que está na íris, tá? Esse inchaço do cristalino do olho, ele faz com que a nossa visão fique turva. Esse é um processo reversível, ou seja, no momento em que você diminui a glicemia, automaticamente o cristalino desincha e você começa a enxergar normalmente. Agora, existem algumas situações que uma diabetes não tratada corretamente traz aí problemas que são mais sérios do que esses sintomas que nos dão indício de desenvolvimento. Já que eu falei do cristalino, vou começar com esses sintomas nos olhos. Eu sei que vocês já ouviram aquela ideia, né, alguns casos, né, já ouviram falar de alguns casos que a pessoa perdeu a visão por conta da diabetes. Parece uma coisa até um pouco estranha, né? O que algo que tem a ver com o pâncreas vai simplesmente atuar nos olhos? O que nós temos nesse caso, né, que aí fica sendo irreversível, diferente da turvação da visão por conta do inchaço do cristalino. Eu tenho aí alterações nos vasos sanguíneos da retina causados pela diabetes. Essa alteração, ela causa um quadro que a gente chama de retinopatia. No início, a retinopatia nem afeta a visão. E se ela está no começo e a pessoa começa a tratar a diabetes, possivelmente aquilo vai ser estacionado ali e a pessoa não se sentirá num prejuízo visual. Porém, se o tratamento não for seguido corretamente, a gente tem um avanço disso, inclusive com destruição de vasos sanguíneos e surgimento de vasos sanguíneos muito frágeis, que o tempo inteiro vão estar estourando e promovendo sangramento na retina. Então, a retinopatia, ela agrava e aí a gente tem o prejuízo ou a perda real, perda parcial ou total da visão. Por que isso acontece? Tá? Porque a glicose aumentada no nosso sangue, ela atua diretamente nos nossos vasos sanguíneos. A via em si, ela até ainda é debatida, a gente não tem um martelo fechado. Eu vou trazer aqui para vocês aquela que eu aconselho, que eu considero a mais plausível, mas nesse caso aqui eu não estou trazendo como um processo único. Por que isso? Porque existem determinados povos, determinadas etnias, que mesmo possuindo o quadro de aumento do peso e tudo mais, que daria o desenvolvimento da diabetes, eles têm essa ação aqui que eu vou mostrar para vocês inexistente. Então, a gente precisa ainda entender como a presença e a ausência dessa ação que eu vou mostrar nos vasos sanguíneos é determinada pelo nosso organismo. Bem, mas o fato é que com a queda da insulina, eu tenho o aumento do glucagon e também tenho uma maior ação do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele atua praticamente com dois neurotransmissores, a adrenalina e a noradrenalina. E o aumento da adrenalina, né, o aumento da secreção da adrenalina, atua diretamente nos nossos rins. E o que faz? Reabsorve mais sódio do que deveria.
E aí, você com certeza já viu sua nutricionista, seu nutricionista, um parente, né, um médico ou uma médica na televisão falando que o sódio é um perigo, que o sódio está envolvido com a hipertensão, com o aumento da pressão arterial. Eu não estou, nesse caso, comendo sódio, não estou comendo aquele salgadinho, delicioso, torradinho, que às vezes tem cheirinho de chulé e tem lá praticamente a quantidade de sódio que você precisaria em 3 dias. Não estou fazendo isso. Eu estou reabsorvendo o sódio que eu já tenho no meu corpo. E isso faz com que a minha pressão arterial aumente. E aí, com esse aumento da pressão arterial, eu posso sim ter o quadro de hipertensão, mas o fato é que esse aumento da pressão arterial, quando ele é constante, já que eu não tenho insulina, não é uma coisa que se dá em picos, né? Eu tenho aí um desenvolvimento da arteriosclerose, que é a perda da elasticidade das artérias e arteríolas. Quando eu falei para vocês de proteínas, das funções das proteínas, eu trouxe aqui a ideia da elastina, né, a função da elastina que está nesses vasos sanguíneos, fazendo com que eles sejam mais maleáveis, mais flexíveis para aguentar a pressão. Se eu tenho uma artéria, uma arteríola mais dura, eu tenho um vaso sanguíneo mais suscetível a problemas de circulação e também ao rompimento. E isso aí gera em mim uma série de outros fatores, tais como a claudicação intermitente, que é uma dor muito grande, principalmente nas pernas, e também algumas questões neurais, algumas questões nos meus nervos, que junto a isso, né, outro efeito do aumento da glicose no nosso sangue, sofrem, né, os nervos sofrem também por um processo de diminuição da retirada dos radicais livres do nosso organismo, atuando diretamente no metabolismo dessas células, né, dos neurônios. E aí eu também terei consequências. A principal delas é o desenvolvimento de uma neuropatia, porque o meu metabolismo nos nervos, né, nas células, nos neurônios que estão lá fazendo parte dos nervos, está comprometido. E a neuropatia pode me trazer sintomas como formigamentos, dores, perdas de sensibilidade. E aí eu entro numa questão importante, né? Um dos fatores que a gente tem de não ter cicatrização ideal em um diabético é porque muitas vezes ele não sente a ferida sendo realizada, né? A ferida acontecendo, porque a sensibilidade está alterada, a sensibilidade está diminuída. E aí, claro, a gente sabe que quando a gente fere, a gente precisa cuidar, precisa limpar, precisa higienizar, e aí eu tenho uma predisposição a ter uma infecção naquela ferida e por aí vai. Eu já vi, quando trabalhava em hospital, né, quando trabalhava na Santa Casa de Ribeirão Preto, pessoas terem necrose por conta de ter dessas pequenas feridas e aí não cuidaram porque não sentiram e logo a gente teve aí uma situação de necessidade de amputação por conta desse sistema. Tá? Então isso também é muito importante. A cicatrização nos diabéticos por conta dessa sensibilidade e também por conta de ter uma deficiência nos vasos sanguíneos, ela é prejudicada. Então todo o cuidado é pouco. Diabetes não é uma brincadeira. E pelo que a gente viu aqui, de todos esses sintomas, tanto iniciais quanto sintomas desenvolvidos quando nós não temos os cuidados necessários no quadro clínico, tudo isso aqui traz uma importância muito grande para essa doença, tá? Mas, como eu disse, tem controle, a gente tem um tratamento para diabetes, sim. O tratamento de diabetes ele vai passar por duas situações. A primeira é a administração de insulina. Pacientes que possuem nenhuma produção, uma produção muito baixa de insulina, precisam
dessa administração, de administrar essa insulina, que pode ser tanto injetável quanto oral, e aí a insulina vai fazer o papel que tem que fazer no corpo e diminuir a glicemia. Agora, pessoas que produzem uma taxa mediana de insulina e não precisam dessa administração, conseguem ter um bom tratamento com uma dieta específica que tem que ser seguida a rigor e exercícios físicos. Afinal de contas, como eu falei para vocês, neurônios e músculos são excelentes para gastar essa glicose que está circulando no nosso sangue e aí a gente consegue ter essa diminuição da glicemia. Uma coisa legal que a gente pode falar é que a diabetes não tem cura, porém tem estudos para tanto. Tá? Eu posso falar aqui de 2 estudos que eu entrei em contato, que eu vi. O primeiro deles, desenvolvido na USP de Ribeirão Preto, é um estudo com células-tronco. Se eu não me engano, também a China possui estudos nessa área para tratamento de diabetes e outras doenças. Esse estudo da USP de Ribeirão Preto, ele inclusive conseguiu, nos seus primeiros resultados, reverter alguns casos de hiperglicemia em alguns pacientes, mas eu não sei como foi a conclusão disso e em que fase esse estudo se encontra nos dias atuais. E também nós temos aí alguns estudos com ozonioterapia. Por incrível que pareça, acredite nisso, alguns estudos de melhoria de casos com ozonioterapia. Mas a gente tem que levar em consideração que tudo isso é estudo, nós não temos nada comprovado e a diabetes, ela não tem cura, ela tem controle que precisa ser seguido com rigor, tá? E isso é fundamental. Mas não só de insulina vive a diabetes, nós temos um outro tipo de diabetes, conhecido como diabetes insípidos, que é originado pela deficiência de um hormônio conhecido como hormônio antidiurético, produzido pela hipófise. O hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina ou ADH, ele é um hormônio proteico que atua no nível renal, fazendo com que o nosso organismo reabsorva água e também atua, em consequência, no aumento da pressão arterial. Não se sabe ainda o porquê que a diabetes insípidos ela acontece. Alguns casos, muitas vezes, têm a ver com lesões ocorridas naquela região, da hipófise, por cirurgias realizadas. Mas, assim mesmo, não se sabe direito quais são, as suas causas em si. É um diabetes raro, não é muito comum na população, mas a gente precisa sim falar dele, inclusive porque já caiu questão de diabetes insípidos no Enem. Então, muita atenção, tá? Então, a gente para ou diminui a produção do ADH e, em consequência, a gente para de fazer no nível dos rins uma boa reabsorção da água. Automaticamente a gente tem de novo o volume de urina aumentando demais, a gente tem a sede aumentando demais, só que esta desidratação causada pelo diabetes insípidos, ela é mais agressiva que aquela causada pelo diabetes mellitus, e por esse motivo ela pode levar a um quadro de choque muito mais facilmente. Então, isso também precisa ser investigado, mesmo sendo raro, os casos existem, e ter o conhecimento da diabetes insípidos também é importante para nós. Afinal de contas, todo mundo aqui quer passar no Enem, né? Ninguém está aqui nesse canal à toa, tá? Bem, vamos falar algumas curiosidades então sobre a diabetes. A primeira curiosidade é que as formigas podem te ajudar a suspeitar do desenvolvimento da diabetes. Como a gente tem uma eliminação de glicose na urina, muitas vezes aquela gotinha que respinga e vai para fora do vaso sanitário acumula formigas que estão atrás desse saborzinho doce. Tá? Então, se você vê formiga na urina, é bom pensar em fazer
um exame de glicemia. Outra curiosidade que é importante a gente dizer aqui é desmistificar a ideia de que diabéticos não podem comer doce. No momento em que a gente tem aí uma dieta feita e cumprida com todo o rigor, o doce ele é permitido em alguns momentos, afinal de contas, ser diabético não é não consumir glicose. Ser diabético é controlar este consumo, né? Ser diabético em tratamento é controlar esse consumo. Então, sim, um diabético pode fazer o consumo de doces, de chocolate, contanto que isso esteja organizado em sua dieta. E a terceira curiosidade é algo que é bastante interessante, né? Muitas vezes a gente já ouviu aquela receitinha caseira, né, que os nossos avós falavam muito, de dar água com açúcar para alguém que tomou um susto ou que está muito nervoso, porque água com açúcar acalma. Isso é real? O que você pensa? Isso é real? Eu digo a vocês que real não é, mas tem um pouco sim de fundamento. Olha só que coisa interessante. A água com açúcar, de fato, ela não tem efeito calmante, ela não vai atuar no sistema nervoso central como vai atuar um chá de erva cidreira ou então um próprio calmante, um ansiolítico ou qualquer medicação. Mas ela vai causar dois efeitos no nosso organismo que ajudam sim um pouco a acalmar. O primeiro é que o açúcar produz, né, induz a produção de serotonina, que é o hormônio que nos dá a sensação de prazer. É aquele neurotransmissor que nos ajuda com essa sensação. É óbvio que se eu estou tendo a sensação de prazer pela produção de serotonina, o nervosismo ele acaba diminuindo, o estresse acaba diminuindo. E a segunda coisa é que no momento em que eu aumento a taxa de glicose no meu sangue, eu começo a produzir insulina, contanto que eu esteja falando de alguém que não é diabético. Eu começo a produzir insulina e começo a baixar as taxas de glucagon, de adrenalina e também tenho aí um efeito sobre o cortisol, o hormônio do estresse. E isso faz com que a pessoa acabe tendo um plus num processo de relaxamento. Mas é importante dizer que a água com açúcar em si não acalma. Agora, para a gente concluir o nosso vídeo, vamos falar um pouco do motivo da diabetes ser considerada uma comorbidade no meio dessa pandemia de SARS-CoV-2, né, no meio da pandemia de Covid-19. A gente ouviu aí nas notícias, né, nas matérias de jornal e tal, que os diabéticos eles são um grupo de risco para a Covid-19, né, para as ações do vírus SARS-CoV-2. Por que isso? Não tem nenhuma relação, tá, da diabetes com o vírus em si. Isso não existe. A relação é da diabetes com o nosso sistema imunológico. Ela faz três coisas primordiais no nosso sistema imunológico. Primeiro, diminui a capacidade dos neutrófilos em fagocitar. Se os nossos neutrófilos fagocitam menos, o nosso exército, nosso primeiro exército, já está aí deficiente. Segunda coisa, ela acaba prejudicando a quimiotaxia entre os componentes do sistema imunológico. Então, aquela comunicação que é realizada entre as moléculas e entre as células do sistema imunológico também se diminui, e aí o nosso sistema imunológico fica um pouco perdido frente a algumas infecções. E por fim, ela atua atrapalhando, diminuindo a ação das interleucinas e com isso a gente acaba tendo uma questão no processo inflamatório que também fica deficitário. No momento em que o SARS-CoV-2 entra no nosso organismo, observa que os neutrófilos não estão fazendo fagocitose direito, que a comunicação entre o sistema imunológico não está muito boa e que a inflamação está mais ou menos, ele vai fazer a festa. E aí, automaticamente, a gente
gera um risco de casos mais graves de Covid-19 em portadores, em pacientes com diabetes, certo? Mas existe uma outra coisa também que é bastante interessante a gente falar. As células beta das ilhotas de Langerhans, elas possuem receptores que são utilizados pelo processo de adsorção de SARS-CoV-2. Então já se estuda, mas ainda não é comprovado, lembro isso, não temos comprovação disso, mas existe o estudo que tenta relacionar casos de desenvolvimento de diabetes por conta de infecção de SARS-CoV-2, porque o vírus atacaria as células beta e destruiria as células beta. E nesse caso, nós teríamos um desenvolvimento rápido, como acontece com diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes, já que nós estamos tratando da destruição dessas células, não da diminuição da sua ação de produzir a insulina. Tudo bem? Bem, esse foi o Articulando, muita informação, veja e reveja esse vídeo, faça seus links, use os mapas aqui que eu trouxe para vocês, os diagramas, porque eles são importantes para a gente entender principalmente a ação da insulina, do ADH e a sintomatologia. Se você quiser ir atrás deles, estão lá no @renologia, nosso Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até o próximo vídeo.